Hoje é sábado, 30 de abril de 2016. São 7 horas da noite, um pouquinho mais. Acabei de sair de um encontro, uma reunião de feministas, um grupo Marcha das Vadias, né, em reconstrução, e Mulheres da Casa Viva, que é um grupo do Paranoá, que é uma cidade satélite daqui de Brasília, né? Então nós passamos a tarde juntas, porque marcamos uma reunião às 2 e fizemos essa reunião para discutir a ocupação itinerante, né? Ocupação feminista itinerante, que faremos dessa vez lá no Paranoá. E na sequência, quando a reunião acabou, elas nos convidaram para uma vivência, que é uma vivência corporal, uma prática corporal de autocuidado, anti-estresse, né? Uma técnica anti-estresse, e que há um centro feminista, né, de monitoramento, inclusive de leis e tal, que está propiciando essa formação para muitas das ativistas, que é justamente para que nos grupos, né, se tenha também essa prática do autocuidado, uma vez que não só essa sociedade, essa estrutura, essas injustiças todas nos atingem, nos afetam, inclusive fisicamente, acaba afetando nossas saúdes, né, nossos corpos. A militância também é profundamente desgastante e, sobretudo, quando nós vamos para os enfrentamentos, né? Então é preciso ter esse momento de cuidado também, de acolhimento, de pausa, né? E aí eu acho a iniciativa maravilhosa e a gente participou. Então do encontro de hoje fizemos os exercícios e tal, e eu saí de lá com essa questão que eu até coloquei na roda. Eu falei, gente, por que a gente não se separa no mínimo 1 hora por dia para cuidar de si, né? Para cuidar do próprio corpo, para liberar as tensões, para fazer uma automassagem, para, né? É muito sofrido, é muito dolorido. Nossa, como a gente se sacrifica, né, de inúmeras maneiras, trabalha além da conta, vive uma tensão permanente, uma autocobrança, uma sociedade, né, enlouquecedora e tal, e sem ter esse momento, esse retorno em que a gente se alimente, né, em lugar de despender energia, despender força, despender trabalho intelectual, despender, sabe, trabalho, enfim, né? Então a gente precisa também ter o que nos fortaleça. Foi muito bom. E aí agora eu tô indo para Ceilândia, que é outra cidade satélite, 7 horas da noite. Eu espero chegar lá no local, Praça do Cidadão. Está acontecendo um evento muito bacana de um movimento cultural lá da Ceilândia, chama Ruas. Começou como como era, uma coisa central das favelas, eu acho. Aí depois virou outra coisa e agora o nome é Ruas. E aí o meu namorado tá lá, foi pra lá cedo, né, pra aproveitar. E a gente, ai, minha Nossa Senhora, essa relação tá começando a virar uma relação, assim, de adrenalina, porque a gente tem brigado um pouco. Hoje de manhã a gente não brigou, a gente discutiu, né, a gente divergiu de uma maneira, assim, contundente, mas sem briga, sem ninguém, né, falar alto, sem xingar, sem nada, sem nenhum tipo de desrespeito. Mas ele foi embora como se a gente estivesse rompendo, né? Como se tivesse rompido. Aí eu fiquei, coração pequenininho, né? Porque reconheço a minha dificuldade, eu sei da minha dificuldade em me relacionar. E aí quando eu tava lá, tava terminando a prática com as feministas, aí eu vi uma mensagem que ele mandou. Sua onça brava.
aqui, tal lugar, não sei o que, a programação tá demais, você ia adorar, você ia gostar. Aí eu mandei uma resposta de volta, né? Eu gravei um áudio. Falei, que bom que você mandou uma mensagem, porque eu tenho isso também, né? Difícil pra mim. Não é dar o braço a torcer, é que eu fico me sentindo muito confusa. Fico assim, acho que é melhor terminar. Mas se eu sinto falta dele, mas será que eu sinto falta por carência ou é porque eu gosto dele? Não, será que... E eu me perco nos será que, entende? E aí eu fico imobilizada. Aí ele mandou essa mensagem, eu me senti, né, mais à vontade para responder. Aí falei isso, né? Falei, eu tô apaixonada por você sim. Porque ontem ele me perguntou, então, Sheila, você tá apaixonada por mim? E eu comecei a rir, o quê? Como assim? Ele tá apaixonado, porque eu não tô tendo coragem, assim, de meter, de me jogar. Aí se jogar onde? Levei pra brincadeira, né? Porque eu não sabia o que responder pra ele, assim, eu sou muito cerebral, né? Coisa. Aí, quando foi hoje, que eu senti o dia todo, assim, meu coração apertadinho, saudade dele e, nossa, né, chateadíssima por a gente ter brigado. Aí eu mandei a mensagem, falei, eu acho que eu tô apaixonada por você sim, não quero que a gente jogue fora essa relação, mas também reconheço a minha dificuldade, eu não sei o que fazer, eu fico sem saber o que fazer para lidar com as nossas dificuldades, porque a gente tem diferenças, né? Por exemplo, eu sou feminista, uma feminista em construção, claro, como todas nós somos, e ele é machista, ele é um machista em desconstrução. Eu acho que eu realmente vejo esse desejo, né? Mas ao mesmo tempo vejo também a cisão, porque há uma noção de masculinidade que mantém certas coisas, tipo, agora você é minha mulher, agora você não pode fazer tal coisa. Aí eu fico rindo, ele, não, eu sei que você vai fazer, mas se liga, Sheila, você agora é minha mulher, agora você é casada, sabe assim? E que eu percebo que há dentro dele essa hesitação também, né? Mesmo os homens pró-feministas, eles estão em desconstrução, né? Para depois construírem ainda o seu feminismo, eles têm que desconstruir esse machismo. Uma pessoa nascida no interior, né, de um estado nordestino e tal, imaginem a bagagem, né? A bagagem é a minha mulher, eu tenho que cuidar e proteger, que não é de todo ruim, mas se fosse isso mesmo, tem as suas implicações, né? Seríssimas. Mas ao mesmo tempo eu quero encarar outras, sabe assim, eu quero, porque eu fico testando meu sex appeal, porque isso também faz parte de uma masculinidade, eu não tô morto, sabe? E eu não vou lidar com isso, não vou conviver com isso. E ele sabe, então eu vejo que ele faz um esforço para parar, mas ao mesmo tempo daqui a pouco ele tem recaído e tá fazendo. Gente, é uma loucura, né? É uma loucura. Eu até hoje tive uma ideia que é a seguinte: quando eu comecei com os confessionais, algumas amigas mandavam mensagem e falavam assim: vamos dar uma volta de carro e gravar um vídeo nós duas, eu tenho um monte de história para contar, eu também tenho um monte de coisa para falar, não sei o que, né? E aí hoje eu lembrei disso e pensei, falei, gente, talvez esteja na hora mesmo de eu começar a convidar umas amigas, umas colegas, umas feministas, enfim, mulheres que queiram, botar aqui nesse banco de passageiro, né? Virar esse celular, filmar e assim, quais são os erros que eles cometem, né? Quais são os erros que eles cometem deliberadamente, que nos atingem e nos ferem? Quais são os erros que eles cometem, às vezes sem perceber, mas cometem, e que para nós, na nossa percepção, são erros, são ações, né, que nos afligem, que fazem mal para a relação. Por que isso, né? E qual é a nossa visão sobre essas coisas? Porque uma situação é a namorada, a esposa, a companheira, enfim, a amante, sei lá. O
caso, né, falando pro cara individualmente. Aí às vezes esse cara tende a resistir, se defender, ficar na defensiva e tal. Não, ele que quer ter razão. E não ouvir, ficar hermético. Outra coisa é, se ele tiver curiosidade, assistir um vídeo com duas desconhecidas, entendeu? Falando aquilo que a namorada dele está dizendo há mais de um ano, mas, né, e com outras palavras, uma outra perspectiva, e inclusive deschavando, assim, inclusive esmiuçando. Por quê? Qual é o problema? O que é que pega, né? Porque primeiro que algumas de nós têm dificuldade mesmo de colocar em palavras o que está sentindo. Então ela não sabe nominar, ela não, às vezes, tá? Não estou falando que todas as mulheres são assim, não. Estou falando de há algum caso em que possa existir uma dificuldade de comunicação na medida em que tão reprimida no seu direito de reivindicar, né, possa ser uma mulher, que ela não tem a habilidade de se fazer clara verbalmente, né, para o seu companheiro, namorado, marido, mulher, esposa, né, namorada, no que concerne ao que a está incomodando. Da mesma maneira que muitos homens têm essa dificuldade também, né? Agora, entre homens, de novo, vem essa cultura machista. É normal. Os homens não falam sobre o que eles sentem. Os homens não gostam de se blá blá blá. Os homens não discutem a relação. Os homens isso, os homens aquilo. Não é verdade, né, gente? Estamos falando de seres humanos. Alguns têm uma extrema facilidade, sim, de falarem o que estão sentindo, porque ficaram magoados, assumirem, fiquei magoado. Eu já me relacionei com homens assim, é lindo e não tem absolutamente nada a ver com ser mais ou menos másculo, viril, etc, etc e tal. Acho que é uma questão de sensibilidade, de permitir, né, que a sua sensibilidade se expresse e não ter medo de se expor, enfim, compreender que esse diálogo faz parte da relação. Agora, bom, foi a ideia que me ocorreu, né, de fazer esses vídeos com colegas, com companheiras, com amigas e jogar na rede, porque é onde quem tiver algum interesse vai procurar. Tô indo lá encontrar então esse moço e apimentado e estou assim, né, gente? Me sinto, sabe, engatinhando, né? Tô engatinhando novamente nessa prática do relacionamento, né? Estar com alguém, dividir as horas, dividir as tarefas, dividir as alegrias, dividir as aflições. Tô aprendendo, tô reaprendendo, né? Porque ficar sozinha também é cômodo, é confortável, já falei sobre isso outras vezes, mas às vezes é uma defesa, né? Eu não quero cair nesse erro, assim, não, então vou ficar mais sozinha, vou ficar sozinha porque é mais fácil. E aí vou fechando, né, as possibilidades de me relacionar. Acho que o relacionamento, eu realmente acredito nisso, independente de qual seja o modelo desse relacionamento. Se é uma relação aberta, se é monogâmica, se é com outra mulher, se é com outro homem, se é com duas pessoas, enfim. Ele realmente nos coloca à prova. Relacionamento, como diz meu terapeuta, se a vida é uma escola, um relacionamento é o doutorado. É o doutorado, entendeu? Que é o que mais te exige, o que mais te coloca à prova, o que mais te chacoalha, te tira da sua zona de conforto, e tudo, né? Tudo. Para você conseguir estar com outra pessoa. E eu acredito que isso seja um dos maiores e mais ricos aprendizados que nós temos na existência. Claro que existem outros, tá?
Mas esse sendo um aprendizado tão importante, tão valioso, acho que a gente não tem nem o direito de abrir mão, né, dele, de ficar se protegendo e se alijar dessa forma, né? Então, agradeço muito pela companhia, pela paciência. Estou aprendendo a fazer uns vídeos um pouco mais curtos. Esse está com 15 minutos, daqui a pouco eu vou conseguir ser mais sintética e falar em 10 minutos. Grata pela companhia. Ótimo sábado à noite para todo mundo. Ótimo domingão. Até mais.